Esse episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar fundo no caderno de número 8, que trata de um tema que é literalmente a sala de máquinas do nosso Estado: processo legislativo e reforma constitucional. A nossa ideia aqui é desmistificar todo aquele caminho que uma ideia percorre até virar lei e, mais ainda, entender como a nossa própria Constituição, a regra do jogo, pode ser alterada. Exatamente. E olha, entender isso não é um exercício teórico, um juridiquês distante. É entender o equilíbrio de poder, sabe? As garantias que a gente tem contra o arbítrio e, no fim das contas, a legitimidade das normas que regem a nossa vida. O material do professor Lessa nos guia por essa arquitetura com uma precisão incrível. Perfeito. Então, vamos começar pelo básico do básico. O que é o tal do processo legislativo? Imagino que não seja só um monte de gente votando sim ou não. Longe disso. É um conjunto coordenado de atos e fases. É como se fosse uma linha de montagem mesmo. E um ponto crucial que o professor Lessa destaca logo de cara é que essas regras são um princípio constitucional extensível. Extensível. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o modelo federal não é só uma sugestão. Estados e municípios, por simetria, são obrigados a seguir um roteiro parecido. Ah, entendi. Então um prefeito não pode simplesmente inventar um jeito novo de aprovar uma lei. Não pode. Ele tem que seguir o mesmo esqueleto. Isso garante uma uniformidade, uma segurança jurídica no país todo. Faz sentido. Então, vamos para a primeira fase dessa linha de montagem, a iniciativa, a faísca que começa tudo. Quem pode ter essa faísca? A iniciativa pode vir de dentro do Congresso, que a gente chama de parlamentar, ou de fora, a extraparlamentar. Aí entram o presidente, o STF, Procurador-Geral da República e até nós, os cidadãos, pela iniciativa popular. Mas aí já entra um ponto interessante. Existem assuntos que são tipo reservados. Por exemplo, um deputado pode propor uma lei aumentando o salário dos servidores do executivo? Ótima pergunta. E a resposta é um sonoro não. Esse é um caso clássico de iniciativa privativa. Certos temas têm dono. Só o chefe do executivo pode propor leis que criem cargos ou aumentem salários na sua própria administração. É uma questão de autonomia dos poderes, né? E se um parlamentar insistir e o projeto, por algum milagre, passar? O que acontece? A lei nasce com um vício que não tem cura. É o que a gente chama de inconstitucionalidade formal subjetiva. Uau, nome complicado. Mas é simples de entender. Formal, porque o erro está na forma, no procedimento. E subjetiva, porque o erro está no sujeito, em quem propôs. É um defeito de fábrica, sabe? A lei já nasce inválida. Entendi. É uma trava de segurança importante. E sobre a iniciativa popular? É viável na prática? Olha, na prática, os números são um grande desafio. Para uma lei ordinária federal, precisa da assinatura de no mínimo 1% do eleitorado nacional. Isso dá mais de 1,5 milhão de pessoas. Exato. E não é só isso. Essas assinaturas têm que vir de pelo menos 5 estados diferentes e em cada um deles precisa ter assinatura de pelo menos 0,3% dos eleitores de lá. É uma barreira alta, para garantir que a proposta tenha relevância nacional mesmo. Certo. Superada a iniciativa, o projeto entra na fase de deliberação e é aí que o pessoal se confunde com os quórums. Maioria simples, maioria absoluta. Essa distinção é fundamental. Vamos pensar nos quórums como níveis diferentes de dificuldade. Para as leis ordinárias, que são a regra, o nível básico, maioria simples. Ou seja, a maioria dos que estão presentes na sessão votando, desde que a sessão tenha começado com um número mínimo, que é a maioria absoluta. Ok, então maioria simples é a maioria de quem foi trabalhar naquele dia. E a absoluta? A maioria absoluta já é um nível de segurança mais alto. Ela é exigida para as leis complementares, que tratam de temas mais sensíveis. Aqui não importa quantos estão na sessão. A conta é sempre sobre o total de cadeiras da casa. Na Câmara, por exemplo, são 513 deputados. A maioria absoluta vai ser sempre 257. É um número fixo. Entendido.
Depois de aprovada, a bola passa para o presidente. É a fase da sanção ou do veto. Isso. Ele tem 15 dias úteis para decidir. Se ele ficar em silêncio, ocorre a sanção tácita. É o famoso quem cala consente. E se ele discordar? Aí ele veta. O veto pode ser jurídico, se ele entende que a lei é inconstitucional, ou político, por achar que é contra o interesse público. E aqui tem uma pegadinha clássica, né, sobre o veto parcial. O presidente pode sair cortando só as palavras de que ele não gosta? De jeito nenhum. Essa é uma das maiores pegadinhas. O veto não pode ser sobre palavras isoladas para mudar o sentido de uma frase. Ele tem que abranger o texto integral de um artigo ou de um parágrafo. Inciso, a linha. É proibido fatiar a norma para criar uma terceira lei que ninguém aprovou. E se o presidente vetar, o Congresso pode dar a palavra final? Sim, pode e deve. O Congresso se reúne em sessão conjunta e pode derrubar o veto. Mas para isso, o quórum é alto de novo. Precisa do voto da maioria absoluta dos deputados e também da maioria absoluta dos senadores. Não é nada fácil. Ufa, é um caminho longo para uma lei comum. Mas agora a gente sobe de nível. Vamos falar da missão quase impossível: alterar a própria Constituição. Exatamente. Agora o jogo é o outro. A gente está falando do poder constituinte derivado reformador. O processo para aprovar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, é muito mais rígido. E isso é de propósito. A dificuldade já começa na iniciativa, né? A lista de quem pode propor é bem menor. Bem menor e super restrita. Só 1/3 da Câmara ou do Senado, o presidente da República ou mais da metade das assembleias legislativas. E aqui a atenção máxima, porque o material do professor Lessa destaca isso como uma clássica pegadinha da FGV. Não existe iniciativa popular para PECs em nível federal. Ah, essa é boa de anotar. Sim, o rol do artigo 60 é taxativo, é uma lista fechada. Não adianta juntar milhões de assinaturas para mudar a Constituição. E a votação também é diferente? Muito. A discussão e a votação acontecem em 2 turnos em cada casa. 2 na Câmara, depois 2 no Senado. E o quórum de aprovação é de 3/5 dos membros. 3/5? É um número bem alto. É altíssimo. E tem mais. As emendas não passam por sanção ao veto do presidente. Elas são promulgadas diretamente pelas mesas da Câmara e do Senado. O Executivo não participa dessa etapa final. E chegamos nas famosas cláusulas pétreas. As regras do jogo que não podem ser mudadas de jeito nenhum. São os limites materiais, o núcleo duro do sistema. O artigo 60 proíbe emendas que tendam a abolir a forma federativa de Estado, O voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, e os direitos e garantias individuais. e veja que a expressão-chave é tender a abolir. Não precisa acabar com o direito de uma vez. Se a emenda só enfraquecer aquele pilar, ela já pode ser considerada inconstitucional. Além delas, existem outras limitações. Sim, existem as circunstanciais. É vedado emendar a Constituição durante intervenção federal, estado de defesa ou de sítio. A lógica é não reformar a casa no meio de um furacão, né? E as formais? As formais incluem esse rito que a gente descreveu. E um ponto fundamental, a irrepetibilidade absoluta. A matéria de uma PEC que foi rejeitada não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa. Fim de papo naquele ano. Perfeito. Vamos então revisar alguns pontos essenciais que o professor Lessa destaca no fichamento estratégico. Aqueles detalhes que fazem a diferença. Vamos lá. Primeiro, um alerta jurisprudencial que é ouro. A sanção do presidente não convalida vício de iniciativa. Ou seja, se a lei nasceu com um defeito de fábrica, como a gente falou, a aprovação do presidente não conserta o problema. Não conserta. A sanção não cura. A lei continua inconstitucional e pode ser questionada. É o que o STF decidiu na ADI 6.337. Ótimo ponto. E a diferença entre a irrepetibilidade das normas? Você mencionou que era diferente para leis e para PECs. Isso é um contraste excelente para memorizar. Para leis ordinárias, a regra é a irrepetibilidade relativa.
Um projeto rejeitado até pode voltar no mesmo ano, mas precisa da proposta da maioria absoluta dos membros de uma das casas. É como se precisasse de um apoio muito mais forte para ter uma segunda chance. Exato. Já para PECs e medidas provisórias, a regra é a irrepetibilidade absoluta. Se a matéria for rejeitada, ela jamais pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa, sem exceções, só no ano seguinte. Falando em medidas provisórias, elas são super comuns, né? Como funcionam? Elas são uma ferramenta do presidente para casos de relevância e urgência. Ele edita MP, ela já tem força de lei por 60 dias, que podem ser prorrogados por mais 60. Mas o material nos lembra que existem vedações importantes, né? MP não pode tratar de direito penal, por exemplo, e elas têm um poder bem forte. Se não forem apreciadas em 45 dias, elas trancam a pauta da casa onde estiverem. É um mecanismo de pressão, então. Totalmente. Para forçar o Congresso a analisar logo. E para a gente fechar, existe um mecanismo de defesa do próprio processo? Sim, o controle preventivo. Um parlamentar pode ir ao STF com um mandado de segurança para parar a tramitação de uma proposta que viole uma cláusula pétrea ou o próprio rito constitucional. Isso é incrível. Mostra que o devido processo legislativo é um direito, não uma mera formalidade. Exatamente. É um direito do parlamentar de participar de um jogo com regras justas e válidas. Fica muito claro, então, que o processo de criação e alteração das leis é um sistema complexo, cheio de freios e contrapesos, projetado para garantir estabilidade e legitimidade. Cada quórum, cada prazo, tudo tem um propósito. Pois é. A rigidez do processo, principalmente o de reforma, é o que protege o núcleo da nossa democracia. E como o material do professor Lessa demonstra, né, entender essa estrutura é fundamental para qualquer operador do direito. E como reflexão final, o material de revisão do caderno anterior menciona o efeito backlash, a reação do legislativo contra uma interpretação judicial. Isso nos deixa com uma questão para explorar. Como essa tensão constante entre o Congresso, que cria a lei, e o Judiciário, que a interpreta, molda a evolução do nosso direito, muitas vezes de forma tão impactante quanto uma emenda formal à Constituição. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!